Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero falar sobre quem são os extraterrestres. Eu devo fazer mais um ou dois vídeos, porque no vídeo passado eu falei para você sobre que cientistas, ligados a agências, federais como a CIA dos Estados Unidos, cientistas estão já afirmando que em breve o presidente Trump já disse isso, eu falei sobre ele, o Obama, um de direita, outro de esquerda, falando sobre o que existe de documento sobre extraterrestres. E hoje eu quero mostrar para vocês que quando eles falam de extraterrestres, eles estão falando de uma hierarquia espiritual. Só que primeiro eles precisam fazer com que nós acreditemos que existe vida em outros planetas. Aquele discurso de que, ora, se Deus pode criar vida na Terra, por que ele poderia não criar em outros planetas? E assim nós vamos acreditando que existem vidas em outros planetas. E assim nós estamos sendo preparados para receber essa hierarquia espiritual, e eles chamam de extraterrestres, para dar aí um cunho, uma ideia científica, e vamos fazendo filmes sobre ETs, e nós vamos assimilando aos poucos isso, e então nós estamos sendo assimilados a uma ideia. Nós começamos a condicionar a nossa mente a aceitar o que eles têm para mostrar para nós. Mas entendo, e aqui eu vou dar aqui a minha opinião e vou fundamentando isso nós temos que nos preparar para recebermos demônios. Demônios que irão surgir nesse mundo. Mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, gente. Esta hierarquia espiritual, é isso o mais importante aqui do vídeo. Essa é a mensagem central do vídeo. Eu quero mostrar para vocês que a ONU, eu não estou falando aqui de youtuber, teoria de conspiração não, eu vou te mostrar que a ONU, ela admite que esses seres que são chamados de ETs, que eles não falam exatamente o que são, mas dizem que existem ETs, mas eles são uma hierarquia espiritual que estão controlando o mundo. Os nossos governantes, eles são guiados por essas ideias, Então, uma coisa é pior do que o que a gente imagina. Então, isso aqui é um alerta para a igreja. Então, vamos falar aqui. Eu coloquei aqui a data de 2025, porque isso aqui é um vídeo, gente, que eu fiz mostrando, aqui eu fiz algumas alterações, mas eu tenho uma playlist aqui sobre 2025, mostrando que já foi previsto por eles, desde o início do século XX, foi previsto que, de acordo com a orientação dessa hierarquia espiritual, por volta de 2025, ou seja, o período que estamos vivendo, essa hierarquia iria surgir no mundo, iria aparecer. Essa hierarquia espiritual, ela já estava prevista para aparecer. Só que agora eles estão falando sobre extraterrestres, vão provar que existem. Ou seja, as peças estão se juntando. As peças estão se juntando. Então, vamos lá, gente. Eu só queria pedir a você, aqui está correndo embaixo, Você está vendo aí o Pix do nosso canal. Se puder nos ajudar, gente, nos ajude, tá bom? Sua contribuição, por mínima que seja, é muito importante para nós. Agora vamos aqui, tá? Algo que interessa. Se você quiser participar do nosso grupo lá no Instagram, fica à vontade, tá bom, gente? Conheça as nossas playlists. Então, vamos lá. A externalização da hierarquia. Eu quero começar mostrando para vocês, porque isso aqui, tem gente que até hoje não acredita. Eu tirei isso aqui de um site de uma ONG ligada à ONU, tá? Então, dentro do site dessa ONG, eu vou te mostrar agora que ONG é essa, mas primeiro observe a história dessa ONG. Esta ONG, ou seja, um organismo, um órgão não governamental ligado à ONU, aqui lá diz o seguinte: uma editora inicialmente chamada Lucifer Publishing Company, foi fundada, ou seja, eles deram o nome de Companhia de Publicações Lucifer. Foi fundada por Alice e Foster Bailey no estado de Nova Jersey, Estados Unidos da América, em 1922, para publicar o livro Iniciação Humana e Solar. O antigo mito, eles chamam de Lúcifer de mito, Eles dizem até que Lúcifer foi injustiçado pela igreja, por isso estão aí trabalhando uma vingança contra a igreja a favor de Lúcifer, Tem vídeos falando sobre isso. O antigo mito de Lúcifer refere-se ao anjo que trouxe luz ao mundo. Veja, para eles, Lúcifer, enquanto os crentes estão dizendo hoje que Lúcifer não existe, estão caindo nesse papo.
Então, enquanto a própria igreja nega Lúcifer por conta de uma questão de tradução, eles admitem que Lúcifer existe. Percebe a jogada para tirar você do foco? Então, o mito de Lúcifer refere-se ao anjo que trouxe luz ao mundo. E supõe-se que o nome tenha sido dado, aplicado à editora, em homenagem a um periódico que havia sido editado por vários anos pelo fundador teosófico Helena P. Blavatsky. A Helena Blavatsky, né? Logo ficou claro para os Bailey, o casal Bailey, que alguns grupos cristãos tradicionalmente identificaram erroneamente Lúcifer com Satanás. E por essa razão, o nome da empresa foi mudado em 1924. Veja quanto tempo tem isso. Para Lucis Publishing Company. Então, o que ele está dizendo? Que o casal Alice e Foster Bailey era um casal de teosofistas. Eles fundaram uma organização, né, chamada Lúcifer. Mas, como aquilo pegou mal entre grupos cristãos, porque os cristãos confundem Lúcifer com Satanás, porque Lúcifer é do bem, né? Então, isso pegou mal. E eles, então, mudaram o nome. Mas aqui está dizendo que, possivelmente, o nome foi dado em homenagem a um jornal periódico que já havia sido fundado por Helena Blavatsky. Então, Helena Blavatsky fundou um jornal com o nome de Lúcifer e o casal Bailey se utilizou disso também para dar o nome de Lúcifer a essa organização, que logo em seguida à fundação da ONU, ela se tornou parte da ONU. Então, gente, olha que gravidade isso. A Lucis Trust, né, ou seja, mudaram o nome de Lúcifer para Lucis Trust, né? Tem, olha aqui, apoio das Nações Unidas, tem status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, a ECOSOC. Você está vendo? Aquele organismo que surgiu com o nome de Lúcifer, ele tem status consultivo junto à ONU. Veja o que eles vão falar sobre as hierarquias. Isso aqui, gente, é uma prova para aqueles que dizem para mim, não, você está confundindo. A ONU é apenas um organismo político. Eu tenho uma playlist sobre ONU aqui. Então, vamos lá. Então, ele tem status consultivo junto à ONU. O que é um status consultivo? É reconhecido pela ONU e é consultado pela ONU. Então, é um órgão que trabalha dentro da sua esfera de pesquisa e traz e leva para a ONU as políticas a serem implementadas, que podem ser ou não aceitas pela ONU, mas faz parte do corpo da ONU. Está compreendendo isso aqui? Um órgão totalmente espiritual que foi fundado com o nome de Lúcifer, faz parte da ONU. Então, vamos lá. E também a World Goodwill é reconhecida pelo Departamento de Informação Pública das Nações Unidas como uma organização não governamental. Então, veja que ela é reconhecida, né, das Nações Unidas como uma ONG. Como tal, a Lucis Trust e a World Goodwill, que é o Boa Vontade Mundial, é um outro organismo da ONU, fazem parte de uma comunidade de muitas centenas de ONGs que desempenham um papel ativo nas Nações Unidas, particularmente na divulgação de informações sobre a ONU e na promoção do apoio aos programas da ONU. Desde a sua criação, a Lucis Trust e a World Goodwill deram seu apoio por meio de meditação, materiais educacionais e seminários, destacando a importância dos objetivos e atividades da ONU, pois representam a voz dos povos e nações do mundo. Então, olha o que está lá dentro. Aqui eu tirei, dentro desse site da Lucis Trust ligada à ONU, eu tirei do livro, os livros que Alice Bailey escreveu. Essa ONG vai fazer parte da ONU, ela escreve alguns livros e esses livros fazem parte da coleção A Externalização da Hierarquia. Então, o que ela trata nesses livros? Ela vai tratar do período que essa hierarquia espiritual vai aparecer no mundo. Lá eu mostro como eles trabalharam na criação dos movimentos de esquerda. Tudo isso eu mostro na lista. Então, o que acontece? Eles criaram os organismos trabalhistas de esquerda e agora eles estão trabalhando junto com a direita. Então, vamos lá, gente. Assim, um grande novo movimento, isso aqui está dentro dos livros, A Externalização da Hierarquia. Olha o que aqui diz Alice Bailey. Assim, um grande novo movimento está ocorrendo e uma interação tremendamente aumentada está ocorrendo.
Isto continuará até 2025. Olha só, até 2025. Isso foi escrito lá nos anos 20, 30, mais ou menos, né? Durante os anos intermediários, aí olha só, durante os anos intermediários entre agora, quando ela escreve, e então, ou seja, 2025, mais ou menos, mudanças muito grandes serão vistas ocorrendo. E na grande Assembleia Geral da Hierarquia, ou seja, ela não está falando aqui da ONU, ela está falando da hierarquia espiritual que governa o mundo, né? É o governo oculto do mundo, realizada como de costume a cada século, em 2025, a data com toda a probabilidade, ela não afirma, ela vai dizer que vai ser próximo, ela vai dizer isso mais na frente, mas com toda a probabilidade seria em 2025, né? Será definido para a primeira etapa da externalização da hierarquia, ou seja, o que eles chamam de extraterrestre é uma hierarquia espiritual que governa o mundo. Então, gente, vamos lá. Aí aqui diz, o ciclo atual, de agora até aquela data, que seria 2025, é chamado tecnicamente de o estágio do precursor. Ou seja, é um estágio que vai preceder esse evento. É de natureza preparatória, testando seus métodos e pretende ser revelador em suas técnicas e resultados. Você pode ver, portanto, que Chorãs, mestres iniciados, discípulos mundiais, discípulos e aspirantes afiliados à hierarquia, estão todos nesse momento passando por um ciclo de grande atividade. Os Chorãs, os mestres iniciados, que ela está se referindo, os discípulos e aspirantes afiliados à hierarquia, esses Chorãs e mestres, eles são seres de outras dimensões espirituais. Porém, ela diz claramente que eles se encarnam em figuras distintas e eles estão ajudando a guiar o mundo aqui na Terra. Por isso que os cientistas, eu vou te mostrar mais na frente, os cientistas vão dizer que possivelmente esses extraterrestres, eles podem estar do nosso lado e nós não sabemos. Aqui a Alice Bailey vai dizer que eles podem ser professores, podem ser médicos, podem ser políticos, podem ser economistas, eles estão entre nós. Observa, gente, o que estão falando aqui. Enquanto isso, a igreja finge que nada disso acontece e está aguardando dias melhores por políticos que fazem parte de tudo isso aqui. Olha a gravidade disso. Do site Encontro Espiritual, aqui eu tirei de outro site, não é mais do site da Alice Bailey, mas nós vamos voltar para lá. Também deve ser salientado que dentro desse centro místico partem as 7 energias que classificam os 7 raios. Eu vou te explicar o que essas hierarquias fazem, você vai entender agora sobre os 7 raios, né? O que é isso? Então, olha só, observa bem. Eu não sei se está aparecendo para vocês aqui uma propagandinha, gente, apareceu aqui para mim, não estou conseguindo tirar isso aqui. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Olha só, ele está dizendo aqui, existe um lugar, um local no mundo espiritual que eles chamam aqui de centro místico. Então, ele vai dizer que lá existe o que eles chamam de 7 raios, né? 7 raios é como se fossem 7 forças que vão trabalhar as 7 áreas de atuação deles. São 7 áreas de atuação. Você vai ver daqui a pouco isso. Então, são 7 raios que qualificam os 7 raios e que cada um desses raios se expressa muito particularmente através de um ashram principal. O ashram é o local aonde se trabalha os planos para o mundo, é onde se estuda a humanidade e eles estão trabalhando em cima dessa humanidade, né? Então, existe para cada raio um ashram principal, dirigido por uma ou outra daquelas divinas potestades planetárias. Gente, divinas potestades planetárias é a hierarquia espiritual. É o que eles dizem para você que são os ETs. Que em nossos tratados ocultos chamamos de Chorãs de raio. Cada raio é comandado por um Chorã. Como vimos em uma conversação anterior, ao analisar as principais hierarquias do raio do nosso planeta, esses são os Chorãs e os raios através dos quais eles se manifestam. Observe, eu trouxe aqui para você Helena Blavatsky, observe isso, foto de uma gravura reproduzindo Helena P. Blavatsky. Isso aqui não é foto, gente. Isso aqui eles dizem que esses Chorãs não podem ser fotografados. Então, eles fazem desenhos que mostram quem eles são.
com seus mestres Kutume, que é um dos mestres que, observe, gente, como uma coisa séria. Aqui é o mestre Kutume à esquerda, o mestre Moria aqui no centro e o mestre que é o Conde Saint-Germain, 3 dos principais chorrans. Helena Blavatsky, ela escreveu sobre a teosofia, dando a interpretação espiritual dela ao mundo, orientada por esses chorrans. Então, ela fundou a teosofia, ela sistematizou os estudos teosóficos, ela funda a teosofia e a ONU adota a teosofia como a sua linha mestra de política espiritual. Observe a gravidade disso. Em nome de Jesus, divulgue esse vídeo para os crentes que você conhece. Vamos ver se a gente consegue abrir os olhos dessa humanidade. É por isso que eles têm interesse em refazer a sua fé, em colocar em descrédito a Bíblia, em diminuir a pessoa de Jesus Cristo, em tirar a capacidade de Jesus ser visto como aquele que morreu por seus pecados. É por isso que eles querem te tornar independente, para que você busque automaticamente e autonomamente a sua própria espiritualidade, que é o que eles têm feito. Nós temos sido levados para um plano de forma indireta. Então, gente, observa, ela funda a teosofia e a teosofia é adotada pela ONU. E esses mestres ainda estão entre nós, segundo eles, e além de nós, ou seja, tanto os que estão ainda na dimensão espiritual, quanto os que estão na dimensão terrena, eles dizem que são os mestres que estão orientando a humanidade. E em breve eles querem revelar isso. E você está acreditando que Trump é um cristão. Eu lamento, gente, de ver a igreja nesse estado. Aqui está o mestre ascensionado, mestre ascenso ou ascensionado, é aquele que ascendeu, que subiu, evoluiu. O Moriá, né? Chorrando o primeiro raio. O que são os raios? Observe aqui, eu não vou ler tudo, para que você pare aqui o vídeo e você mesmo leia. Então, olha só, gente, o que acontece aqui. Você está vendo aqui os raios? Então, observa bem aqui. Cada raio desse aqui, ó, de 1 ao 7º, aqui é como ele se expressa, vontade divina, amor inclusivo, atividade inteligente, harmonia, arte e beleza, ou seja, cada área dessa é uma área de atuação e eles têm os departamentos aqui na Terra onde eles trabalham. Por exemplo, vamos pegar aqui o amor inclusivo, é o departamento da religião e quem coordena é o mestre Kutume. Eu estava lendo um livro recente a semana passada, que eu vou apresentar para vocês num vídeo posterior. Eles falam que esses chorrans aqui, eles podem trocar de lugar. Então, você está vendo aqui, por exemplo, o idealismo criador. Qual é o departamento que ele trata? Aqui é como se fosse as ideias que eles vão trabalhar. A expressão significa que área eles vão trabalhar, quais são as áreas da nossa dimensão material que eles vão trabalhar. Então, aqui é o idealismo criador. O departamento, aqui na esfera material, aqui no mundo terreno, são as igrejas mundiais. E o Chohan responsável aqui é o Mestre Jesus. Eu vou te mostrar que ele já até mudou de nome. Só que Jesus, segundo eles, alguns teosofistas dizem que Jesus não é mais esse Chohan desse raio, do 6º raio. Jesus agora ele está como instrutor mundial. Eu acho que Jesus foi promovido, né? Não sei. Então, vamos lá. Depois separa, a gente dá uma lida nisso aqui para você entender melhor. Tá bom? Vamos pular aqui os slides. Então, olha só. Cadê? Aqui. Aqui, hoje os seres humanos, como um todo, são tão ruidosamente invocadores. Eles dizem que eles estão levando a humanidade a invocar a descida da hierarquia. Por isso que eu falo que quando a sua fé é transformada, e quando você passa a usar certas expressões, eles estão fazendo com que você seja um invocador dessa hierarquia. Olha o que ela vai dizer aqui. Hoje os seres humanos, como um todo, são tão ruidosamente invocadores que todo o curso da vida da hierarquia e seus planos até agora foram submetidos a mudanças. Há adiamento no que diz submetidos a mudanças, há adiamentos no que diz respeito a certas determinações interiores e puramente hierárquicas, ou seja, eles se organizam lá, mudando, determinando algumas questões de forma hierárquica. E também submetidos a uma aceleração de certos planos que estavam previstos, se é que posso usar certas palavras, para ocorrer vários séculos depois. Então, eles antecipam
aceleram planos que estavam previstos para ocorrer séculos depois. Eu quero lembrar a você daquela conversa do Netanyahu com aquele rabino que faleceu, que é o Rebbe de Lubavitch, onde ele fala para o Netanyahu acelerar a volta do Messias, porque eles acreditam que, de acordo com as atitudes que eles tomarem na terra, esse processo pode ser acelerado. Por isso que nós estamos servindo aqui de cobaias em todo esse plano. Então, os planos podem ser mudados, mas que, devido à inesperada preparação da humanidade, pode ocorrer não prematuramente, mas com segurança na plenitude do tempo. Ou seja, por conta da nossa da devida à inesperada preparação, eles acreditam que nós estamos sendo preparados, esse plano vai ocorrer na plenitude do tempo. Ele está usando aqui um termo bíblico, né? Isso aqui não é por coincidência. Olha só, essa plenitude de tempo, no que diz respeito ao planejamento particular com o qual estamos lidando, ou seja, há um planejamento particular, é de agora, ou seja, de quando ela escreveu isso aqui. Eu esqueci, gente, de colocar a data, mas eu estava olhando as datas de tudo aquilo que eu trabalhei, que eu estudei, é sempre 1920, 1930, salvo engano, mais tardar 1940. Eu não me lembro qual foi a década que ela morreu, mas ela deve ter morrido em 1940, 50, não me lembro. Mas, ou seja, de qualquer forma, já temos aí provavelmente um século que ela disse isso. Então, ela disse que o planejamento particular com o qual estamos lidando é de agora, quando ela escreveu, até o ano de 2025. Um breve período de tempo. De fato, para ver a consumação do propósito maior do logos planetário. Veja, a linguagem planetário. Você vai ver pior nos próximos vídeos. Trabalhando através dos 3 principais centros dentro de seu corpo de manifestação. Esse propósito era triplo por natureza. Então, há centros, né, dentro desse logos planetário, como ela chama, que está previsto para ocorrer até ali por volta de 2025, né? Os membros da hierarquia, seja trabalhando nos estágios iniciais ou mais tarde, quando a verdadeira exteriorização ocorrer, é o que o Trump está falando, trabalharão como membros da família humana. Perceba, gente, eles farão parte da família humana. E não como membros proclamados do reino de Deus ou das almas, conhecidos por nós como hierarquia. Então, eles não vão trabalhar mais como hierarquia, eles trabalham como membros da família humana. Eles aparecerão no cargo de algum tipo ou de outro. Perceba, eles aparecerão em cargo de um tipo ou de outro. Serão os atuais políticos, empresários, financistas, professores. Isso aqui está no site da ONU, isso aqui já é site da ONU. Professores religiosos ou eclesiásticos. Observe que o que está acontecendo com a nossa fé, com a nossa igreja. Observa o que os papas têm feito. Observa como o catolicismo está embrenhado na política. Observa como os pastores de hoje são totalmente místicos. Ela aqui está avisando. Isso aqui foi escrito para eles. Eu que sou um curioso. Mas ela está dizendo que essa hierarquia ela vai se manifestar dentro da família humana e eles serão professores religiosos, eclesiásticos, serão cientistas e filósofos, professores universitários e educadores. Eles serão os prefeitos das cidades e os guardiões de todos os movimentos éticos públicos, movimentos éticos, totalmente alinhado com aquilo que a direita fala. Gente, entenda uma coisa, nós estamos vivendo isto. Existem, nesse caso, hierarquia, demônios incorporados que estão entre nós, estão conduzindo essa humanidade. Por isso eu disse, a guerra é contra o Cordeiro. Eles estão atingindo tudo que diz respeito à salvação em Cristo Jesus. O fim último é tirar o foco da salvação em Cristo Jesus. Difícil associar isso? É. Mas se você analisar tudo, você vai ver que, no fundo, acaba chegando a esse ponto. A força espiritual de suas vidas, sua sabedoria clara e pura, a sanidade e a aceitação moderna de suas medidas propostas em qualquer departamento em que escolheram atuar, aqueles que nós falamos agora, os departamentos, religião, política, arte e tal, né? Será assim convencendo
que pouco empecilho será colocado no caminho de seus empreendimentos. Percebe a gravidade disso? Gente, isso aqui me arrepia. Então, estes mestres, essa hierarquia, estará entre nós, atuando em todas as áreas da nossa sociedade. E aqui está dizendo claramente que a força espiritual deles, a sabedoria, a inteligência, a pureza com que eles trabalham, está dizendo, eles vão ter uma aceitação moderna. E assim, será assim convencendo as pessoas que pouco empecilho será colocado no caminho de seus empreendimentos. Olha a gravidade disso, gente. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não tenho nenhuma vaidade, eu não tenho nenhuma intenção de ser famoso, mas como eu queria que todo cristão visse isso aqui, como eu queria que a humanidade olhasse isso aqui e dissesse, não é o G Vital que está inventando, não é o Vital que está inventando isso não é teoria de conspiração do Gleidson, não. Ele está tirando isso de um site de uma ONG ligada à ONU. Gente, por favor. Aí eu queria ler algo curioso da Bíblia Sagrada. Segundo Tessalonicenses 2, Paulo vai dizer assim, ninguém de maneira alguma vos engane. Paulo estava preocupado com o engano. É o que está acontecendo hoje. Porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? Hoje, os políticos, a ONU, como eu disse agora, esta ONG, a Lucis Trust, o Donald Trump, o Barack Obama, ou seja, direita e esquerda, estão anunciando o surgimento, as notícias e o aparecimento de extraterrestres. Isso é exatamente o que nós acabamos de ler. Mas Paulo está dizendo, ou seja, que virá também surgir, Paulo falava do anticristo. E aí, meus irmãos, Paulo disse que antes disso viria um período de apostasia. O que é apostasia? É se voltar contra a fé que um dia defendeu. O que hoje mais se tem são crentes rejeitando aquilo que um dia acreditou, negando aquilo que um dia acreditou. Estamos vivendo um período de apostasia. Eu tenho um vídeo sobre isso. Paulo disse, aquele dia não virá antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Primeiro virá uma apostasia, se manifestará o filho da perdição. E então o fim chegará. Observe bem. O qual se opõe o filho da perdição e se levanta sobre tudo que se chama Deus, ou que se adora, a ponto de assentar-se como Deus no templo de Deus, fazendo parecer Deus. Então, Paulo está dizendo, aquele dia não acontecerá antes que venha esta apostasia. A apostasia está chegando, já chegou. E Paulo fala algo sobre ele. Aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano, veja, olha como isso é forte. Esse que virá, ele é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Mas é uma mentira que parece verdade, por isso será enganosa, por isso ele alertou contra o engano. E com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porquanto não receberam o amor da verdade para se salvarem. Muitos vão dizer, não, mas eu estou na verdade. Mas aos poucos estamos rejeitando a palavra de Deus. Estamos dando os ouvidos a doutrinas de demônio, que está reconfigurando a sua fé. Reconfigurando a sua fé. E, portanto, Deus lhe enviará a operação do erro. O erro estará em atuação. O erro operará por uma autorização de Deus. O próprio Deus enviará, porque as pessoas rejeitaram a verdade para que creiam na mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Iniquidade aqui, gente, não é a devassidão moral que você pensa, não. Aqui Paulo se refere propriamente a qualquer coisa que negue a verdade do evangelho. Então, meus amigos, eu quero deixar claro para vocês aqui que nós não estamos brincando. Que tudo isso foi dito pela ONU, agora pelos políticos. O que falta para você entender que ET é uma hierarquia espiritual. Prepare-se, igreja. Prepare-se para o que está por vir. Que Deus abençoe a todos.